Quais são as razões de que aquele corrimento que você tem na sua uretra nunca melhoram direito? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre quais que são as causas que podem fazer com que o corrimento da uretra ainda persista e nunca melhore adequadamente. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. A gente às vezes vê que alguns pacientes têm a presença de um corrimento na uretra que fica de maneira persistente por um longo período de tempo. Esses homens já realizaram diversas formas de tratamento, esses homens até mesmo já tentaram diversos tipos de antibióticos e eles não observam que esse sintoma, que essa queixa acabe melhorando. Porque na grande parte dos casos, a atribuição, o que acontece que faz com que esses homens tenham um corrimento uretral, realmente são causas infecciosas causadas por doenças sexualmente transmissíveis. Mas algumas vezes outras questões devem ser avaliadas com a finalidade de tentarmos descobrir por que esse paciente persiste com esse corrimento pela uretra. Então, a principal causa que faz com que exista a persistência desse sangramento na uretra é a presença de bactérias atípicas ou você deu um antibiótico inapropriado para esse homem. O que a gente vê hoje em dia? Que não só as bactérias principais responsáveis por essas uretrites que causam esse corrimento, que é a Neisseria, que causa gonorreia, e a clamídia, que causam esse problema, elas adquiriram uma resistência muito grande a alguns antibióticos costumeiramente prescritos. E desse modo, um tratamento com antibiótico feito de maneira inapropriada pode fazer com que essas bactérias não sejam eliminadas como um todo. E quando isso acontece, existe a persistência desse corrimento uretral. Algumas vezes, esse corrimento da uretra, ele precisa ser coletado com a finalidade de descobrir se essa bactéria ainda está presente ali e determinados tipos de antibióticos precisam ser testados para avaliar se ele realmente tem efeito ou não com aquelas bactérias. Então, esse teste nos ajuda a direcionar qual que é o tratamento mais apropriado para aquela bactéria em questão. Outra coisa que acontece é que a gente vê cada vez mais bactérias atípicas causando uretrites em homens. Então, não é somente a gonorreia e a clamídia que causam esse problema. Nós vemos a questão do ureaplasma, de alguns micoplasmas que podem dar esse tipo de infecção. E algumas dessas bactérias têm uma resistência muito grande aos antibióticos que nós receitamos rotineiramente. E por isso que a gente sempre deve suspeitar de presença de bactérias atípicas em homens que não melhoram com o tratamento, a respeito de que você faça a questão do tratamento mais comum para as uretrites. Então, nesse perfil de homem que a gente fez o tratamento com antibióticos e o corrimento ainda persiste, a questão da presença dessas bactérias atípicas sempre deve ser questionada. Outro aspecto que faz com que persista esse corrimento pela uretra desse homem é a questão de ter um quadro de uma prostatite ou uma inflamação na vesícula seminal, chamada de vesiculite seminal. A gente sabe que a próstata, dentro do seu interior, ela é pouco vascularizada. E como ela é pouco vascularizada, quando você administra antibióticos para esse homem, a chegada de sangue no pênis dentro desse órgão é extremamente dificultada. E por conta disso, se você não persistir com um tratamento por um período mais longo de tempo, como de 4 a 6 semanas, você às vezes não consegue tratar essa inflamação na próstata, na vesícula seminal, por conta de que não houve uma chegada
chegada adequada de antibióticos no interior dessas estruturas, tanto no interior do miolo da próstata quanto dessa vesícula seminal. E por isso que o tratamento de prostatites, vesiculites é tão difícil assim. Há necessidade de tratamentos por um longo período com antibióticos. E às vezes a gente sabe que mesmo assim acontece de existir uma inflamação crônica na próstata. E essa inflamação crônica da próstata, vez por outra, pode fazer com que esse corrimento pela uretra persista. E o paciente fica bastante incomodado com isso. E realmente essa questão dessa prostatite crônica é extremamente difícil de ser tratada. Então às vezes envolve questão também de um trabalho com fisioterapia, o trabalho com outras alternativas terapêuticas, com a finalidade de tentar melhorar o máximo possível esse corrimento uretral persistente por conta dessa próstata e dessa vesícula inflamada. Outra coisa que faz nos pensar da questão de um corrimento uretral persistente é se esse homem tem alguma alteração no canal da urina, que é chamado de uretra. Pode ser que tenha um fechamento desse canal, que é chamado de estenose de uretra, ou a presença de pequenas saculações que acumulam urina, que a gente chama de divertículos uretrais. Quando esse fechamento acontece ou quando esses divertículos existem, acontece um acúmulo de urina e o paciente nunca consegue esvaziar completamente aquela urina que fica dentro da sua uretra. E conforme ele vai se movimentando, conforme ele vai se mexendo, essa urina que ficou dentro dessa parte da uretra que ficou trancada ou dentro dessas saculações chamadas divertículos, podem sair, fazendo com que o paciente tenha essa secreção persistente. E como essa urina fica acumulada ali por longos períodos de tempo, não tem mais um aspecto de ser uma coisa parecida com urina, fica com um aspecto purulento em algumas vezes. E por isso, essa questão de estenoses de uretra e presença dessas saculações ou divertículos da uretra sempre deve ser considerada em homens que tenham esse corrimento uretral persistente. E outra coisa que nunca deve ser esquecida, também sempre pesquisada, é a presença de corpos estranhos na uretra. Como assim? O homem, às vezes, por alguma prática sexual um pouco menos comum, vamos dizer assim, ele pode introduzir objetos, pode introduzir pequenas partes de alguns brinquedos, pequenas coisas pontiagudas dentro do canal da uretra e isso se perder lá dentro desse local. E quando isso acontece, a primeira coisa que vai acabar acontecendo é a presença desse corrimento uretral persistente por conta desse homem que está com um corpo estranho dentro da uretra. E por conta desse problema, até que você não retire esse corpo estranho, esse homem vai acabar tendo esses corrimentos uretrais persistentes. E a gente sempre também deve lembrar que cálculos renais impactados ou cálculos que se formam dentro da bexiga, que impactam às vezes na próstata desse homem ou em qualquer segmento da uretra, também podem fazer com que esse homem tenha essa presença desses corrimentos uretrais persistentes. Então, como esse homem muitas vezes já urinava mal, ele já não tinha essa percepção de urinar direito, esse cálculo que acabou trancando a urina não vai piorar tanto assim a força do jato urinário. E a manifestação desse problema pode ser a presença de um corrimento uretral, de uma secreção uretral persistente nesse caso. Então, como você percebeu, são algumas causas que sempre devem ser pesquisadas nessa hora. Evidentemente que as causas infecciosas, tais como a presença de bactérias atípicas ou a resistência a antibióticos, são as causas mais comuns desse problema, mas nem por isso essas outras coisas que comentei devem ser esquecidas nessa hora. Por vezes, a gente investiga todo o paciente, a gente investiga toda essa parte e não se estabelece um diagnóstico. E esses homens sofrem por muito tempo com esse problema. Aí a gente tem que avaliar outros aspectos, tá? Ou tentar outros tratamentos, tais como questões de fisioterapias pélvicas, para ver se realmente a gente consegue solucionar esse problema. Mas por vezes é uma coisa extremamente frustrante, que frustra o urologista, pois a gente não consegue descobrir realmente qual que é a causa que o paciente faz, que o problema de saúde que ele tenha, que faz com que ele persista com esse corrimento na uretra.
Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.